Vamos falar sobre uma outra coisa interessante, uma apuração nossa aqui da Rádio Bandeirantes, que tem a ver com a idade da frota que a gente está vendo circular pela cidade de São Paulo. Você já deve ter reparado, dependendo da região que você frequenta, que ou a gente vê carros muito novos, ou a gente vê carros muito velhos. Vocês estão com essa impressão? Eu tenho visto cada vez mais carros antigos na cidade. E não é à toa. A frota brasileira está envelhecendo e envelheceu um pouco mais no ano passado. Eu peguei um levantamento aqui da Fenalto, que reúne os revendedores de veículos do Brasil. E no ano passado, a venda de carros usados bateu recorde. Foram vendidos mais de 18 milhões e meio de carros e motos usados. Só que desse total, quase 40% são os carros apelidados de velhinhos, que têm 13 anos ou mais de idade. Olha que doideira. E aí, em segundo lugar, estão os jovens usados, de 4 a 8 anos de uso. Se a gente comparar 2024 com 2025, as vendas de carros com mais de 13 anos aumentaram 21%. É muita coisa. O ano passado serviu para reforçar uma tendência que já está acontecendo há mais de 10 anos aqui no Brasil e que acabou sendo acelerada durante a pandemia de Covid-19. Lembra? Começou a faltar peça, porque as fábricas pararam na China, por exemplo. Começou a faltar uma pecinha, um chipzinho, o tal do semicondutor. E aí não estava saindo carro 0 quilômetro e o que tinha no mercado para vender disparou de preço. Tudo ficou mais caro, inclusive os usados. E esse mercado ainda não voltou ao que acontecia antes, não assentou depois dessa disparada de preços, como explica o presidente da Fenalto, o Everton Fernandes. O Brasil tem uma frota com idade média entre 10 e 15 anos, ou seja, uma frota bem envelhecida. E quanto mais velha a frota, maior a quantidade de veículos à venda com mais tempo de uso. Um outro fator importante é o econômico. O valor dos carros mais novos está muito acima do padrão da renda da população brasileira. Dessa forma, a demanda por carros mais antigos é maior. Além disso tudo, tem outros custos como IPVA e seguro. Portanto, esse mercado de carros mais velhos deve continuar bem aquecido em 2026 e esse comportamento tenderá a sofrer alteração à medida que a frota de veículos for se renovando. Isso aí deve demorar algum tempo ainda. Pois é, vamos lá aos carros usados mais vendidos no ano passado. Nessa ordem, do topo para baixo. Gol, há muito tempo, né? O Gol está sempre na lista dos carros mais vendidos. Onix, HB20, Palio, Uno, Corolla, K, Fiesta, Fox e o Celtinha. Um dos meus primeiros carros, meu segundo carro, Celtinha. Horroroso. Nossa, não quebra. Aliás, o Celta ele parece que já vem de fábrica com uma proteção para combustível ruim, né? Porque depois que eu troquei dele, eu fui para um carrinho francês, eu peguei um Cliozinho velho e todo posto que eu parava para abastecer ele dava uma engasgada. O Celta não, você podia botar qualquer coisa ali que o carro andava, mas para dirigir na chuva, rapaz, difícil, viu? E esse é o grande problema. Quando a gente fala numa frota envelhecida, a gente está falando em veículos mais poluentes que estão circulando, a gente está falando em veículos que começam a ter um custo de manutenção muito alto. E aí, se a pessoa não está com dinheiro para bancar um carro novo, ela vai bancar uma manutenção que às vezes passa de R$1.000, R$1.500, R$2.000? Não vai, né? Porque fica realmente muito caro. E a gente vê carros quebrando por aí, quando não acidentes que são provocados por problemas mecânicos. Então, o envelhecimento da frota não é uma notícia positiva, não. Pelo contrário, mas é o que tem. É o que muita gente consegue bancar. É o que dá para manter, é o que dá para ter. Para algumas pessoas é melhor um carro velho do que nada, e é verdade. Melhor do que ficar se espremendo no transporte público, suando no ponto de ônibus. Não tenha dúvida disso, né? Mas quando a gente fala de metas ambientais, climáticas, emissão de barulho e etc., não é uma coisa positiva. A gente está falando de uma frota mais envelhecida.